Olá, amigos da internet, irmãos de Ideal Espírita. É grande a nossa alegria mais uma vez de estarmos aqui reunidos. Boa noite a todos que estão chegando em mais uma reflexão desta casa abençoada de trabalho cristão, Núcleo de Fraternidade Francisco de Assis, Instituto Alvorada Nova. Estamos felizes de estarmos unidos mais uma vez, mente e coração. E enquanto as pessoas vão chegando, vão se acomodando, queríamos apenas dizer que quem quiser colocar uma jarra de água, um copo de água para fluidificar na prece final que faremos de radiação, fique à vontade. Nós vamos então começar nosso trabalho, a nossa reflexão de hoje, como sempre fazemos, nas tarefas da doutrina espírita, através da prece, para nos conectarmos uns com os outros e com os planos superiores, de modo a melhor aproveitarmos os ensinamentos que vierem nesta noite, consolar os nossos corações. Senhor Jesus, nós agradecemos pela oportunidade bendita de aqui estarmos, Senhor, unidos mente e coração, buscando compreender melhor o sentido das Tuas palavras libertadoras para os nossos espíritos. Ajuda-nos, Mestre amado, para que esses conhecimentos que a Tua bondade hoje ofertar a cada um de nós possam nos tornar melhores, possam nos auxiliar, Senhor, a combater o bom combate, a vencer a nós mesmos, a nos tornarmos, Mestre amado, instrumentos melhores nas Tuas mãos operosas na seara do bem. Que nesse instante a Tua bondade imante todos os lares que estão conectados, a fim de que possamos juntos, Senhor, compreendermos aquilo que Tu queres de cada um de nós. Muito obrigado, que a Tua paz seja uma presença constante em nossas vidas. Assim seja. Então, meus amigos, é grande a nossa alegria de estarmos aqui, mais uma vez, reunidos, buscando compreender a importância dos momentos que estamos vivendo. E trouxemos um tema para a nossa reflexão hoje, que ao longo dos dias várias pessoas têm me enviado através de WhatsApp, de mensagens do Facebook, narrativas sobre sonhos que estão tendo nesse período de confinamento, de reclusão. Sonhos tão vívidos, tão límpidos, que as pessoas nunca tiveram antes, naqueles momentos anteriores, onde o frenesi da vida diária nos distraía e nos roubava a atenção acerca desse instante tão sublime que é o sono físico. Só para a gente ter uma ideia do que estamos falando, da importância desse período de um sono físico, se nós formos fazer uma pesquisa, considerando em média a vida hoje, a expectativa de vida aqui no Brasil de 71,3 anos, 72 anos, se nós dormirmos 8 horas por dia, em média, é claro que muita gente dorme até mais e outros dormem menos, mas em média, se colocarmos 8 horas por dia, ao completarmos 72 anos, teríamos vivido dormindo 24 anos. Isso é incrível, né? Considerando em média, 8 horas de sono por dia, 24 anos.
E é óbvio que esse período é muito precioso, esse período do sono, considerando que a doutrina espírita nos diz que somos criaturas imortais. Estamos aqui no mundo físico de passagem. O mundo físico é um estágio temporário para que nós possamos desenvolver os potenciais da alma através das experiências na dimensão das formas. Mas a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Viemos aqui, já tivemos várias existências, teremos outras tantas e sempre retornaremos ao mundo espiritual para nos refazermos. No entanto, ocorre isso todos os dias. Não apenas a morte física, mas quando nos deitamos e buscamos o repouso do corpo físico, a alma se emancipa, se projeta fora do corpo. E aí temos uma oportunidade que tem passado despercebido a maioria de nós, de continuarmos a aprender enquanto o corpo se regenera, se revigora, enquanto os mecanismos, o metabolismo do corpo faz o seu processo de autorregeneração. O espírito pode ir aonde ele quiser. Note bem a nossa frase, aonde ele quiser. Porque a nossa estadia no mundo espiritual, além do sono, que é o tema, né, que trouxemos para esta noite, além do sono, né, as estadias, os locais que visitaremos, dependerá muito de como nos conduzimos durante a vigília, ao longo do dia. E é isso que queríamos conversar aqui hoje, um pouco, refletir um pouco à luz sempre da doutrina espírita. Então, nós vamos ver que lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 401, Kardec já tinha essa preocupação. Ele pergunta aos espíritos: durante o sono, a alma repousa juntamente com o corpo? Olha o que os espíritos disseram. Não, o espírito jamais está inativo. Ou seja, estamos sempre em atividade. Nem que seja atividade mental, mas estamos sempre em atividade. Durante o sono afrouxam-se os laços que prendem ao corpo e, não precisando este então da sua presença, do corpo físico, ele se lança pelo espaço. Que maravilha, né? Tanta gente confinada e após o sono físico a gente pode se libertar dessa vestimenta e lançarmos-nos no espaço. E entra em relação mais direta com outros espíritos, com aqueles que nos são afins. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, é dito o seguinte, lá no capítulo 28, né, no item 38, é dito o seguinte: o sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para a reparação das forças morais. Olha a importância. Nós podemos fazer tantas coisas, inclusive aprender, estudar. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos. A gente vai rever os amigos, familiares já desencarnados, amigos que patrocinaram a nossa encarnação presente. Muitas vezes, se tivermos numa boa faixa, e nós veremos isso, numa boa faixa vibracional, emocional e mental, poderemos ir à colônia de onde viemos. Rever os amigos, ganharmos aquela energia, aquele vigor, aquele estímulo para continuarmos enfrentando os desafios da existência física. Aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão. Ideias que, ao despertar, lhe surgem em estado de intuição. Muitas vezes não recordamos. Muitas vezes acordamos assim animados, calmos, serenos, diferente de quando muitas vezes nós deitamos para o repouso. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído por momentos à liberdade. Olha que beleza, né?
Imagina se nós não tivéssemos isso, seria insuportável a vida no mundo físico. Nós precisamos, porque somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana e não o contrário. E precisamos nos reabastecer naquela atmosfera fluídica de onde todos nós saímos e para onde todos nós retornaremos após a morte física. Porque o espírito, depois de criado, é imortal. Temos a eternidade pela frente. E aí, ainda na questão 402, Kardec diz assim: o sono é a porta que Deus lhes abriu aos espíritos para que possam ir ter com os amigos do céu, ou seja, do mundo espiritual. É o recreio depois do trabalho. Que maravilha, né? Mas nós vamos ver que trabalho é esse, que recreio é esse, não é? É isso que a gente vai refletir aqui juntos. Enquanto esperam a grande libertação. Que grande libertação é essa? A volta definitiva para o mundo espiritual, quando bem nos aprouver, isso só Deus sabe, através da morte física. A libertação final, ele coloca aqui como a libertação final, a morte física, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Então, todos os dias a gente faz um ensaio para a morte física. Saímos do corpo. Agora, o que é que nós fazemos lá? Como diz aqui na nossa gíria, o que é que nós aprontamos no mundo espiritual? É isso que a gente vai refletir hoje. Feita essa introdução, nós vamos buscar numa obra belíssima de Francisco Cândido Xavier, chamada Instruções Psicofônicas do Espírito Calderaro, aquele mesmo da obra No Mundo Maior, da Casa Mental, lá de André Luiz, o mesmo instrutor de André Luiz, Calderaro. Através da psicofonia de Chico, no dia 17 de fevereiro de 1955, grande parte aqui que está assistindo, uma boa parte pelo menos, não havia nascido ainda, né? Eles receberam a visita desse benfeitor, que deu uma lição maravilhosa, que aborda essa questão da conduta espiritual da alma após o sono físico, ou seja, a alma emancipada, não é? Não é a emancipação final, a emancipação diária, que ocorre quando nós nos deitamos para o repouso. E ele começa dizendo assim: de passagem por nosso templo, rogo vênia para ocupar-lhes a atenção com alguns apontamentos ligeiros em torno de nossas tarefas habituais. Olha que interessante, porque as tarefas habituais, eles estão habituados, os benfeitores, a vir ao nosso encontro. E nós vamos ver que precisamos estar preparados para percebê-los e, mais do que isso, para que nós possamos ir com eles através das atividades do mundo espiritual, que são inúmeras, mas que precisamos nos preparar para isso. Prossegue ele: dia e noite no tempo simbolizam existência e morte na vida. Ele faz uma comparação, uma metáfora, né, entre o dia e a noite, simbolizando o dia a atividade da vigília, onde o ser humano sai para fazer as suas atividades do dia a dia, e a noite como uma morte, entre aspas, né, que é quando a gente repousa e se emancipa do corpo físico. Tá? Então, ele faz essa observação, faz essa comparação, dia e noite com vida e morte. Não há morte libertadora sem existência edificante. Não há noite proveitosa sem dia correto. Olha que maravilha essa reflexão. Às vezes as criaturas vão se preocupar com o fenômeno da morte no momento do desencarne. Ela deveria ter se preparado ao longo da existência. Da mesma forma, nós estamos falando das viagens da alma após o sono físico. Eu não posso deixar para pensar nisso na hora de dormir. Eu tenho que viver de modo que eu possa, na hora de deitar, estar em paz, estar com a minha consciência tranquila. E um desejo fervoroso de continuar a minha atividade no mundo espiritual, aprendendo, crescendo,
para que eu possa aplicar esses ensinamentos, essa experiência, esse aprendizado aqui durante a vigília. Vocês não ignoram que a atividade espiritual da alma estende-se além do sono físico. Olha o que Calderaro diz, né? No entanto, a invigilância e a irresponsabilidade à frente de nossos compromissos durante o dia geram em nosso prejuízo na Terra as alucinações hipnagógicas, todas as vezes que nos confiamos ao repouso. O que ele está dizendo aqui, o que Calderaro nos diz, é que, dependendo do dia que nós tivemos, se temos um dia atribulado, cheio de preocupações e aflições muitas vezes desnecessárias, cheio de ocupações que vão nos trazer problemas do ponto de vista emocional, moral, espiritual, cheio de sentimentos de agressividade, de irritabilidade, nós chegaremos como à noite, na hora do repouso? Qual a faixa vibracional que nós estaremos? A criatura às vezes deita e está com tanta preocupação que nem se afasta do corpo. Entra num estado de hipnose, como ele diz aqui, alucinações hipnagógicas. Passa a noite inteira sonhando com o problema que está na sua mente. E que não vai adiantar nada, porque esse problema será resolvido no momento certo e com o meu esforço diário. Então é muito importante a gente entender isso. O preparo para o sono, para a gente ter essas experiências maravilhosas, algumas a gente vai citar aqui, é feito com a serenidade, o cultivo da serenidade, né? O cultivo da calma, da confiança em Deus, da fé ao longo do nosso dia, para que a gente entre numa faixa mental de vibração que a gente possa perceber os benfeitores. Senão nem isso conseguiremos. E eles não podem nos violentar, conforme nós veremos aqui. Aí ele complementa essa parte dizendo: é natural que o dia mal vivido exija uma noite mal assimilada. Às vezes repousamos o físico, mas não repousamos a mente, não repousamos as emoções. Acordamos no outro dia cansados mentalmente, esgotados energeticamente, porque ficamos trabalhando, ruminando aquele processo de um dia mal vivido a noite inteira, enquanto estávamos fora do corpo físico. Aí o Emmanuel, no livro Mais Perto, lá no capítulo 27, sobre esses trechos que nós lemos, ele vai dizer assim: a morte é o retrato da vida. A verdade revelará na chapa da memória as imagens que estiveres criando, sustentando e movimentando no campo da existência. Olha aí. Considerando o sono físico como uma morte, entre aspas, onde a alma se emancipa, ela sai do mundo espiritual, se liberta do corpo, contendo na memória as imagens do que viveu no dia a dia, como se fosse uma chapa fotográfica. E ela pode estar liberta ou pode estar dentro de um labirinto, presa. E ela acaba, tudo aquilo que ela fez no dia a dia, impedindo ela de alçar esses voos para buscar também o aprendizado e o trabalho edificante no mundo espiritual. Se aqui nós às vezes estamos tolhidos de ir buscar as tarefas da casa espírita em razão do confinamento, muitas vezes porque estamos num grupo de risco, fora do corpo físico podemos perfeitamente sermos auxiliares proveitosos dos espíritos. Mas para isso precisamos cultivar isso ao longo do dia. A prece, a oração, a leitura edificante, o trabalho fraternal dentro do nosso lar. Tudo isso vai nos dar a condição de perceber os benfeitores e de podermos ir até onde eles quiserem nos levar. Prossegue o Calderaro aqui. O espírito menos desperto, para o serviço que lhe cabe, certamente encontrará, quando desembaraçado, ou seja, quando ele se emancipa do corpo físico durante o sono,
quando desembaraçado da matéria densa, ele encontrará trabalho imperioso de reparação a executar. Então, se eu passo o dia como um morto-vivo, vivendo por viver, sem ter a consciência de que eu sou um ser imortal, apenas apegado às questões do dia a dia, às questões mundanas, sem nutrição espiritual, sem buscarmos ser um canal de auxílio ao outro, sem movimentarmos as potências ocultas da alma através do exercício da caridade, na academia, né, do trabalho e do serviço ao próximo, se eu me preocupo só com as coisas da matéria, quando eu deito, eu continuo do mesmo jeito, gente. Eu não tenho olhos para essa visão espiritual. É isso que o Calderaro está dizendo. Se eu não desperto na minha vigília para a realidade espiritual, eu continuo dormindo depois que eu me emancipo do corpo físico. Segue ele dizendo, por esse motivo, a grande maioria, ele está dizendo aqui, dos companheiros encarnados, gasta as horas do sono exclusivamente em esforço compulsório de reajuste. Fica ruminando aqueles processos do dia a dia, a mente não está aberta para as experiências maravilhosas que podemos viver no mundo espiritual com o auxílio dos benfeitores. Estamos fechados, né? Existe uma obra de André Luiz que as pessoas acreditavam firmemente que dormiriam depois da morte física. E dormiam, né? É aquele capítulo da prece de Ismalha. Milhares de criaturas naquele hospital, naquela casa de atendimento, dormindo. Porque acreditaram piamente que dormiriam. Colocaram isso na mente. Então, nós precisamos nos abrir no dia a dia para a realidade espiritual. Precisamos compreender isso. Aí sim teremos um sono proveitoso, conforme nós veremos aqui. Aí lá no livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, no capítulo 21, o benfeitor diz assim, na maioria das situações, a criatura, ainda extremamente aparentada com a animalidade primitivista, só se ocupa daquelas coisas, comer, beber, dormir, trabalhar, procriar, não abre, não percebe que nós estamos aqui para muito mais coisas, e não apenas só para isso. Essas são as necessidades urgentes de sobrevivência no mundo. Mas existem as necessidades mais nobres da alma. Então a pessoa que só está voltada para isso que o André Luiz chama de animalidade primitivista, tem a mente como que voltada para si mesmo. Olha aí, está no loop, né? Em qualquer expressão de descanso, tomando o sono para claustro remansoso das impressões que lhes são agradáveis. Qual criança que é solta procura simplesmente o objeto de seus caprichos? Então, o móvel, o tesouro que eu coloco no meu coração durante o dia a dia, eu vou procurar durante o sono físico. E se eu só me ocupo das coisas do dia a dia, eu só vou buscar no mundo espiritual essas coisas. Se eu estou dentro de um processo de desregramento, qualquer que seja ele, no mundo espiritual, ao me ver liberto do corpo físico, eu vou buscar esses desregramentos. Então, olha a importância de enchermos o vaso do nosso coração de propostas e desejos edificantes, altruístas, fraternais, não pensarmos apenas em nós, para que quando eu me repouse fisicamente, eu possa estar aberto às propostas que virão, não tenham dúvida, que virão daqueles que nos assistem do plano maior. O nosso benfeitor Calderaro prossegue, mas se o aprendiz do bem atende à solução dos deveres que a vigília lhe impõe, olha aí, torna-se, como é justo, além do veículo físico, precioso auxiliar. Eu até grifei isso aqui. Precioso auxiliar nas realizações da esfera superior. Gente,
em razão de estarmos encarnados, nós temos uma natureza fluídica, um fluido vital, que é muito precioso para os espíritos em diversas atividades no mundo espiritual, principalmente no atendimento a encarnados e a desencarnados, que ainda estão com o corpo espiritual muito densificados. Então, nós, por estarmos no corpo físico, temos um grande valor para os benfeitores, mas precisamos querer. Aí nós fomos buscar aqui, lá no livro, nesse mesmo livro, né? Evolução em Dois Mundos, que ele diz assim: o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental, em grande proporção. A mente em qualquer plano emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Por isso, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não exercite a vontade para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior, padecerá invariavelmente a imposição do meio em que se localiza. Se eu cultivo determinados vícios morais, desagramentos de toda sorte, quando eu saio do corpo físico, por atração, gente, por sintonia, eu vou me unir a espíritos e energias que comungam dessa mesma faixa vibratória em que eu transformei a minha vida. Vocês vão se lembrar, aquele parente de André Luiz que ele encontra no mundo espiritual, que estava sobraçando uma quantidade de lama astral. E ele olhava para essa lama e dizia que era o ouro, porque era uma pessoa ambiciosa, avara, mesquinha. Isso após a desencarnação ele continuou nesse looping, nesse circuito fechado. Assim também durante o sono físico. Por isso que Jesus falou: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então nós temos, onde é que está nosso coração no dia a dia? Para que a gente possa nos colocar na condição de auxiliar, como o Calderaro nos disse, né? É uma reflexão. Convidamos assim a vocês, aí vem o Calderaro, ele continua dizendo, tanto quanto a outros amigos, a quem nossas palavras possam chegar, à tarefa preparatória do descanso noturno. Ele está nos chamando para nós nos prepararmos. E a gente se prepara na hora de dormir? Não, a gente se prepara ao longo do dia. A hora de dormir é o complemento, é a prece, a leitura edificante. Então ele chama isso de tarefa preparatória do descanso noturno, através do dia retamente aproveitado. Reto sentir, reto pensar, reto falar, reto agir. Tudo começa no sentimento, a fim de que a noite constitua uma província de reencontro das almas, em valiosa conjugação de energias, não somente a benefício de nossa experiência particular, mas também a favor dos nossos irmãos que sofrem. Então a gente vai se preparar durante o dia, não só para aprendermos, para crescermos espiritualmente, mas também para sermos úteis, instrumentos úteis àqueles que necessitam, tanto encarnados quanto desencarnados. E os programas de atendimento, quem estabelece são os nossos benfeitores maiores. Muitas atividades, diz ainda Calderaro, podem ser desdobradas com a colaboração ativa de quantos ainda se prendem ao instrumento carnal, principalmente na obra de socorro aos enfermos, que enxameiam por toda parte. Como falamos, nós temos esse fluido vital que é fundamental para que os espíritos possam utilizar, né, o dito ectoplasma no atendimento a enfermos no mundo espiritual, em faixas vibratórias mais densas, e também enfermos encarnados, seja nos hospitais, seja nas UTIs, né? E hoje, como tem irmãos que estão padecendo dessa pandemia, né, que tanto veio nos ensinar. E aí, Alexandre, outro benfeitor, do livro Missionários da Luz, de André Luiz, ele diz assim:
ele vai comentar aqui basicamente o que o Calderaro nos disse. Nem todos sabem valer-se das horas do sono para o incentivo de semelhantes aquisições. Mas, se alguns lavradores mais corajosos não se dispuserem a cultivar algumas sementes, a fim de iniciar-se, mais tarde a cultura intensiva, jamais a comunidade ruralista, ele fez uma metáfora, alcançará a lavoura farta. Ele está dizendo o seguinte: nós temos que nos candidatar, porque quanto mais existam candidatos a esses trabalhos, nós não só melhoraremos a nossa condição aqui no mundo físico e a condição daqueles com os quais nós convivemos, porque modificaremos nossa forma de sentir, de pensar, de falar e de agir, mas também estaremos formando uma grande corrente do bem. Por exemplo, nas casas espíritas, aqueles que frequentam a instituição espírita, quando se preparam durante o dia, e os benfeitores falam isso abertamente nas nossas reuniões mediúnicas, eles passam em nossas casas, conforme a gente vai ver aqui, e que grande decepção deve ser quando não nos encontram preparados para o trabalho, quando nós nem os percebemos, quando nos encontram com a nossa mente num circuito fechado, de necessidades tão inferiores. Então é importante nós meditarmos sobre isso. A oportunidade é dada, mas cabe a nós aproveitar. Segue o nosso irmão Calderaro na sua lição Além do Sono. Vocês não desconhecem que... Olha que parágrafo maravilhoso isso. Vocês não desconhecem que quase todas as moléstias rotineiras são doenças da ideia, centralizadas em coagulações dos impulsos mentais? E somente ideias renovadoras apresentam o remédio decisivo? Gente, se a gente se abrir, eles vão nos trazer tanta informação sobre os nossos problemas aqui, que quando a gente desperta, nós somos outra pessoa. Estamos numa outra faixa de vibração. Otimistas, esperançosos. E isso faz todas as diferenças em nosso corpo físico. Mas temos que nos abrir a isso. Por ocasião do sono é possível a ministração de amparo direto e indireto às vítimas dos labirintos de culpa e das obsessões deploráveis, por intermédio de transfusão de fluidos e de raios magnéticos, de emanações vitais e de sugestões salvadoras, que na maior parte dos casos somente os encarnados, com a assistência da vida superior, podem doar a outros encarnados. Olha aí. Isso é maravilhoso. Então aqueles que ficam assim, meu Deus, as minhas tarefas, eu estou sem poder distribuir a sopa, eu estou sem poder visitar os doentes no leprosário, eu não posso ir no lar de idosos. Não se preocupe, meu amigo. Faça a sua parte durante o dia. Deseje firmemente. E você fará parte dessa grande caravana que todos os dias buscam aqueles que realmente desejam ser úteis durante o sono físico. Imaginou, gente, 24 anos da nossa vida dormindo? Se tivermos essa consciência, nós transformaremos esses aparentes 24 anos inúteis em 24 anos de semeadura fértil para muitos e principalmente para nós. E benfeitores da espiritualidade vivem apostos. Eles estão esperando, ele está dizendo aqui, aguardando os enfermeiros de boa vontade. Olha aí, que coisa linda. Cada noite, antes do mergulho, no refazimento corpóreo, todos os dias, gente, eles nos aguardam. E deve ser muito triste, conforme a gente vai ver aqui num relato, quando chegam e nós estamos envoltos em outros propósitos, com outras companhias espirituais, menos edificantes. Se vocês desejam partilhar semelhante concurso, ou seja, se desejamos ser úteis
além do sono físico, se desejamos ter uma conduta digna, além do sono físico, e um aprendizado edificante, que vai contribuir para a nossa evolução. Aí ele prossegue: dedique alguns momentos à oração cada noite, antes do mergulho no refazimento corpóreo. Esse é o acabamento final. Depois de um dia vivido, como diz Kardec, no esforço em domar as nossas más tendências. Não estamos falando aqui de anjos, não, gente. Os espíritos sabem o quanto estamos distante da angelitude, muito distante. Mas eles disseram uma palavrinha-chave aqui, que eles apreciam em todos aqueles que querem ingressar nas fileiras de obreiros do Senhor, que se chama boa vontade. Então, se ao longo do dia eu busco a melhoria nas minhas atividades, ser uma criatura melhor, com a minha família, que agora é o campo de trabalho maior que nós temos, perdoarmos, sermos indulgentes uns com os outros, tolerantes, sermos benevolentes, sermos bons. À noite, fazemos a nossa prece e já entramos nessa faixa de nos colocarmos à disposição desses amigos. Contudo, não basta a prece formulada só por si. Passamos aquele dia terrível em que brigamos, agredimos, fomos impacientes, irritáveis, incompreensivos, e chegamos à noite, oh meu Deus, será? Gente, eu quero trabalhar hoje, mas como é que eu estou? Como é que está meu coração, a minha mente, como é que está a minha vibração? Então ele diz assim: contudo, não basta a prece formulada só por si. É indispensável que a oração tenha bases de eficiência. No dia bem aproveitado. Olha aí. É um coroamento a oração. Com a abstenção da irritabilidade. Esforço em prol da compreensão fraterna. Deveres atendidos, deveres cumpridos, que nós precisamos cumprir, de uns para com os outros, principalmente agora dentro do nosso lar. Bons pensamentos, respeito ao santuário do corpo, não agredirmos o nosso corpo com excessos de toda sorte. Solidariedade e entendimento, compreender que o outro está buscando também o seu aperfeiçoamento como nós. Solidariedade e entendimento com todos os irmãos do caminho e, sobretudo, com a calma que não chega à ociosidade. Serenidade, mas com ação. Com a diligência que não atinge a demasiada preocupação. Vamos ser proativos? Vamos. Mas não vamos nos preocupar com o dia de amanhã, conforme Jesus nos disse, né? Porque ele diz que o amanhã cuidará de si, e o amanhã cuida de si se nós cuidarmos do hoje, do agora. Isso é que é fundamental. Né? E ele diz mais: com a bondade que não se torne exagero afetivo. Não podemos confundir bondade com conivência afetiva, porque a bondade provém do amor e o amor é educativo. E com a retidão que não seja aspereza contundente. Não podemos aderir àqueles que dizem a verdade como se fosse um espinheiro. Diz um benfeitor espiritual, Joseph Gleber, que a verdade é uma pílula que deve ser ministrada com a água do amor, né? Dentro dos nossos lares. Depois de tudo isso, nós vamos lá no capítulo Missionários da Luz e o benfeitor o benfeitor lá junto com o André Luiz, o Alexandre, ele vai dizer para André Luiz que eles têm um grupo de 300 pessoas que eles buscam para poder estudar no mundo espiritual. 300 pessoas encarnadas. Encarnadas. E aí o que ele vai dizer? Ele diz assim: no entanto, apenas 32 dos 300 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições. Gente, 10%, 32%.
eles conseguiam levar para o curso. E noites se verificam que até mesmo alguns desses, quebram os compromissos assumidos, atendendo às seduções comuns do mundo, reduzindo-se ainda mais a frequência geral. Em compensação, de vez em quando, há o comparecimento fortuito de outros companheiros. Como é o caso ali, quando um outro irmão, o irmão Francisco, falou: olha, eu tenho uns irmãos, eu posso trazer? Eu consigo trazer alguns. Eles não estavam nesse grupo de 300, mas foram bem aceitos, né? E aí, quando o benfeitor chegou no local onde ia ser ministrado o curso, ele perguntou para os assessores, né? Ainda não chegaram todos? Indagou o instrutor, com interesse afetivo, após trocarem as primeiras impressões. Faltam-nos apenas 2 companheiros, elucidou o interpelado. Até o momento, Vieira e Marcondes ainda não chegaram. Aí o benfeitor falou: hoje iniciar os trabalhos. Nós temos que terminar essas aulas até 4 horas da manhã. Olha, a hora que a gente está voltando para o corpo, né? 4 horas da manhã. Que maravilha, né? A gente vai entendendo por que a gente normalmente volta para o corpo esse horário. Por volta da 4, entre 4 e 5, a gente dá uma acordadinha, depois dá uma cochilada de novo. O trabalho já aconteceu, né? Aí o assessor do Alexandre perguntou assim: mas e se esses irmãos estiverem sob a influência de entidades criminosas? Como eu devo proceder? Deixá-los então onde estiverem. O momento não comporta grandes conversações com os que se prendem deliberadamente ao plano inferior. Porém, fim do trabalho, você mesmo providenciará os recursos que se façam necessários. Eles são tão bondosos. Falou: se eles estiverem junto com outras entidades, né, esse Vieira e esse Marcondes, você vai ter que deixá-los lá. Mas depois que a gente terminar o trabalho, a gente vai providenciar uma forma de ajudá-los, né? E aí, ele pergunta se André Luiz queria ir junto. Aí André fala: claro que sim. Aí foi junto com esse assessor. Chegou na residência do Vieira, o primeiro dos companheiros. Acompanhei-o em silêncio, né? André Luiz está narrando. Em pouco instante encontrávamos dentro de um quarto confortável, onde dormia um homem idoso, fazendo ruído singular. Via-se-lhe perfeitamente o corpo perispirítico unido à forma física, embora parcialmente desligado entre si. Ao seu lado, permanecia uma entidade singular, trajando vestes absolutamente negras. Notei que o companheiro adormecido permanecia sob impressões de doloroso pavor. Gritos agudos escapavam-lhe da garganta. Sufocava-se angustiadamente, enquanto a entidade escura fazia gestos que eu não conseguia entender. Aí, eles perguntaram para esse espírito que estava incomodando, fazendo o Vieira ter um pesadelo: você é parente dele? Aí o espírito: não. Nós somos conhecidos, velhos conhecidos. E muito impaciente, o espírito disse: hoje à noite Vieira me chamou com suas reiteradas lembranças, acusando-me de faltas que não cometi, conversando levianamente com sua família. E isso, como é natural, desgostou-me muito. Não bastará o que tenho sofrido depois da morte? Ainda precisarei ouvir falsos testemunhos, ainda mais de amigos maledicentes? Não poderia esperar deles semelhante procedimento, em virtude das relações afetivas que nos uniam às famílias desde alguns anos. Vieira sempre foi pessoa de minha confiança. Em razão da surpresa, deliberei esperá-lo nos momentos do sono, a fim de prestar a ele os necessários esclarecimentos. Obviamente que não foi assim, né? Ele, segundo o benfeitor, ele disse isso com um sorriso irônico. Olha que coisa terrível. Como a nossa maledicência, dizendo mal, falando mal de uma pessoa que fomos amigos, atraiu o espírito. O espírito não era um espírito esclarecido e acabou provocando um pesadelo. Ele ficou preso psiquicamente. Aí não houve como ir até o evento no mundo espiritual. Parece uma coisa boba, né?
mas para a gente ver a repercussão que isso tem na dimensão espiritual. O outro Vieira, o Marcondes, melhor dizendo, eles chegaram lá, ele estava deitado, parcialmente desligado do corpo, descansava numa cama com aparência muito bonita, sobre coxas rendadas, mas se encontrava sob impressões de pavor, como acontecia ao primeiro visitado. Entretanto, revelava a posição de relaxamento, característica dos viciados do ópio. O irmão era um viciado e tinha feito uso do ópio naquela noite. Ao seu lado, 3 entidades femininas de galhofeiras expressões permaneciam em atitude menos edificante. Vendo-nos de súbito, o dono do apartamento surpreendeu-se, de maneira indisfarçável, mormente em fixando Sertório, que era o auxiliar do benfeitor, né, que André Luiz tinha ido com ele, que era seu antigo amigo mais antigo de conhecimento. Sertório já tinha ido lá várias vezes buscá-lo, né? Levantou-se no mundo espiritual, gente. Levantou-se envergonhado. Ensaiou algumas explicações com dificuldade. Meu amigo, começou a dizer, dirigindo-se ao auxiliar de Alexandre, a Sertório. Já sei que vem procurar-me. Não sei como esclarecer o que ocorreu. Não pôde, contudo, prosseguir e mergulhou a cabeça nas mãos, como se desejasse esconder de si mesmo. Ele teve vergonha. O Marcondes ficou envergonhado. Os benfeitores chegaram lá, ele fez uso do ópio, atraiu entidades femininas com visíveis necessidades na área, no campo sexual, né? E aí, eles foram conversar com essas entidades, né? E André Luiz disse que eram entidades da pior espécie, de quantas ele havia conhecido nas regiões da sombra. Aí uma disse assim, afinal de contas, impossível vocês nos arrebatarem Marcondes hoje. Não, hoje ele é nosso. Afinal de contas, eu vim de muito longe para perder meu tempo assim, sem mais nem menos. Ele mesmo nos chamou na noite de hoje. Exclamou a segunda atrevidamente, e não se afastará de modo algum. Sertório ouvia com serenidade, evidenciando íntima compaixão. A terceira entidade, que parecia reter os instintos inferiores mais completos, aproximou-se de nós com uma terrível expressão de sarcasmo e falou-me, dando-me a entender que aquela não era a primeira vez que Sertório procurava o sítio para os mesmos fins e nas mesmas circunstâncias. Os espíritos já tinham ido outras vezes e essas entidades já tinham estado lá outras vezes. Os senhores não passam de intrusos, disse o espírito. Marcondes é fraco, deixando-se impressionar pela presença de ambos. Nós, todavia, faremos a reação. Não conseguirão arrancar-nos o nosso predileto. E gargalhando ironicamente acentuava, também temos um curso de prazer. Marcondes não se afastará. Aí não houve jeito. Eles lamentaram. André Luiz, no impulso, quis intervir, mas aí Sertório falou, não, depois a gente vem e tenta auxiliá-lo, né? Eu não disse quanto ao primeiro, Vieira, qual foi a forma que o Sertório encontrou de poder auxiliá-lo naquele pesadelo. Sacudiu ele espiritualmente e ele acordou, banhado em suor. E aí se desligou mentalmente daquele irmão que tinha ido até ele para cobrar dele as infâmias, né? As calúnias que ele havia dito durante o dia sobre ele. Foi uma forma que os espíritos encontraram. No caso do Marcondes era mais difícil, né? E aí o benfeitor então diz assim, consagremos-nos então, agora vamos falar do texto, né? Calderaro continua dizendo, consagremos-nos então à iniciação a que nos referimos e estaremos mais juntos. Então é preciso nos prepararmos, gente, né? E aí a gente vê que os espíritos não, segundo nesse capítulo lá de Missionários da Luz, eles não podem nos violentar. Eles respeitam as nossas vontades, o nosso querer. Isso dói no coração deles. Então cabe a nós modificar esse estado de coisa, né? E aí ele prossegue dizendo, né, o nosso companheiro Calderaro, é natural que não venham a colher resultados de imediato,
nas faixas mnemônicas da recordação. Ou seja, quando a gente começar a sermos úteis no mundo espiritual, na maioria das vezes no início a gente não vai se lembrar. Agora está tendo uma grande propensão a nos lembrarmos, porque estamos orando mais, estamos mais serenos internamente. Então muita gente está se lembrando dos sonhos, de trabalhos mesmo, gente, trabalhos no mundo espiritual, de uma forma muito mais intensa. Exatamente porque estão mais calmos, não estão naquele frenesi do dia a dia, né? E é preciso nos conservarmos assim. E aí ele diz assim, é natural que não venham a colher resultados de imediato nas faixas da lembrança, da recordação, mas pouco a pouco nossos recursos associados crescerão, oferecendo-nos mais alto sentido de integração com a vida verdadeira e possibilitando-nos o avanço progressivo no rumo de mais amplas dimensões no domínio do universo. Então é isso. Nosso cérebro, dizem esses benfeitores, eles têm uma capacidade mnemônica de lembrança limitada. Nosso cérebro físico é difícil coexistir com duas vidas no mundo espiritual e no mundo físico. Mas o trabalho constante, a renovação constante, nós nos colocarmos constantemente à disposição desses irmãos, vai abrindo-nos essa percepção, né? E aí nós vamos cada vez mais ativando os centros da recordação. E é tão bacana a gente levantar de manhã e perceber que nós fomos por um estudo, nós fomos por uma tarefa. Aquilo nos dá um ânimo, uma nutrição espiritual extraordinária. Por quê? Porque é o sentimento que nós estamos tendo de que somos úteis. Estamos sendo úteis, mesmo com todo esse confinamento e toda essa reclusão. E nós devemos conservar isso para que após essa pandemia nós continuemos também nesse mesmo diapasão, mantendo a nossa vibração, o nosso padrão de equilíbrio vibracional durante o dia, né? Diz ainda o benfeitor, aqui deixamos assinalada a nossa lembrança, que encerra igualmente um apelo ao nosso trabalho mais intensivo, na aplicação prática ao ideal que abraçamos. Porque a alma que se devota à reflexão e ao serviço no bem, ao discernimento e ao estudo edificante, vence as inibições do sono fisiológico e desde a terra vive por antecipação na sublime imortalidade. Vocês prepararam que esse entendimento nos prepara para o dia da grande libertação, quando nós tivermos que retornar ao mundo espiritual? Já imaginaram, já pensaram nisso? Porque não será surpresa nenhuma para nós. A diferença é que agora, todos os dias, a gente sai e volta. Quando nós tivermos que retornar ao mundo espiritual, a gente vai e esse corpo fica, né? Mas não teremos confusões mentais, não teremos receios, porque cultivamos isso ao longo da vigília, do tempo de vigília em que estivemos na Terra, do tempo de existência física, né? E aí, o benfeitor diz assim, aí nós vamos ler aqui o Alexandre. Quando encarnados na crosta terrena, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual, diante de semelhante gênero de tarefa, certo, efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos. A maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Como a gente viu, né? Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos longamente acalentados durante a vigília e que às vezes a pessoa não teve a oportunidade de realizar. Extravasam em todas as direções por falta de educação espiritual, verdadeiramente sentida e vivida. Porque, olha, não nos enganemos, não adianta termos o conhecimento.
se nós não o colocamos dentro da nossa vida. A Alcione, no livro Renúncia, diz que o Evangelho de Jesus é um código, um vasto caminho ascensional. Mas para ele ser esse vasto caminho ascensional, a mensagem do Cristo tem que ser conhecida, meditada, ou seja, refletida, sentida e vivida. É isso que Kardec coloca como verdadeiro cristão. Quem se esforça por fazer isso. É isso que o Espírito de Verdade nos disse: amai-vos e instruí-vos. Eu preciso trabalhar essas duas asas que me libertarão, me levarão ao encontro do sol da verdade, aquela verdade que liberta. Liberta da ignorância, do desconhecimento, acerca de quem nós somos, acerca da essência divina que existe em cada um de nós. Prossegue o nosso companheiro Alexandre dizendo: interessado em esclarecimentos completos, indaguei. André Luiz diz: entretanto, isso ocorre com aprendizes de cursos avançados do espiritualismo? Olha, André viu Vieira e Marcondes e perguntou assim, ele achou, né, que isso só ocorria com pessoas assim, da faixa evolutiva de Vieira e Marcondes. Ele perguntou assim, mas isso ocorre com aprendizes de cursos avançados do espiritualismo? Poderiam ser vítimas desses enganos alunos de instrutores do instrutor Alexandre? Ele estava conversando com o Sertório, né? Como não tornou Sertório, fraternalmente? Com referência a essa probabilidade, não tenha qualquer dúvida. Então a gente não fica achando que nós estamos isentos. Se nós não nos esforçarmos por nos melhorarmos, ao sair do corpo físico, vamos entrar na faixa daquilo que nós cultivamos no dia a dia. Mesmo com todo o conhecimento que tenhamos. Aí diz Sertório, quantos pregam a verdade sem aderirem intimamente a ela? Quantos repetem fórmulas de esperança e paz, desesperando e perseguindo no fundo do coração? Há sempre muitos os chamados, em todos os setores de construção e aperfeiçoamento do mundo. Os escolhidos, contudo, são sempre poucos. Quem é que se escolhe, gente? Somos nós. Nós é que nos escolhemos. Completando o pensamento com o mais colmado de qualquer falta de noção, de particularismos na obra divina, Sertório acrescentou: é preciso reajustar nossas definições sobre os escolhidos. Os companheiros assim classificados não são especialmente favorecidos pela graça divina, não são privilegiados. Os escolhidos fizerem jus, são eles que se escolhem. Que é sempre, a graça divina é sempre a mesma fonte de bênção para todos. Sabemos que a escolha em qualquer trabalho construtivo não exclui a qualidade. E se o homem não oferece qualidade superior para o serviço divino, em hipótese alguma, deve esperar a distinção da escolha. Infere-se, pois, que Deus chama todos os filhos à cooperação em sua obra augusta, mas somente os devotados, os persistentes, os operosos e fiéis constroem qualidades eternas e os tornam dignos de grandes tarefas. E reconhecendo que as qualidades são frutos de construções nossas, nunca poderemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um. Bom, meus amigos, essas reflexões calaram fundo em nossos espíritos. Se de fato nós desejamos sermos instrumentos, como diria o patrono espiritual da nossa casa, Francisco de Assis, instrumentos da paz, a paz do Cristo, após o sono físico, além do sono, nós precisamos viver essa mesma paz, viver nessa frequência da paz durante a nossa atividade de vigília. E para isso é necessário cultivarmos aquilo que Jesus nos disse: amar ao próximo como a ti mesmo. É necessário cuidar do nosso sentimento. É necessário cuidar das nossas relações. Temos um carinho especial com aqueles da nossa família,
Mais tarde, quando estivermos lá fora, quando esse momento passar, nós temos um carinho com todos aqueles com os quais convivemos, nos inumeráveis recantos da vida social. Somente assim seremos o mesmo em vigília e o mesmo quando estivermos emancipados do corpo pelo sono físico. E aí tenhamos a certeza, seremos instrumentos valiosos para os benfeitores. E quem tem a ganhar com isso? Nós mesmos. Muita paz, saúde e alegria a todos. Nós vamos então fazer uma oração de irradiação agora. Vamos nos aquietar, acerenar os nossos espíritos, buscarmos no fundo da nossa alma, naquela centelha divina que herdamos do Criador, o desejo sincero, Senhor, de sermos a cada dia melhores, a fim de que as tuas mãos operosas possam, através de nós, espalhar as sementes da tua bondade, do teu amor, da tua infinita misericórdia. Que nesse instante, Senhor, em que exaltamos a imortalidade do Espírito, em que nos conscientizamos, Senhor, de que a vida é única e que vibra tanto na dimensão física quanto na dimensão espiritual. Nós te pedimos, Mestre amado, que estas bênçãos que tu derramas sobre todos nós nesse instante possam se irradiar, alcançando todos aqueles que sofrem males do corpo e da alma, nos hospitais, Senhor, nos manicômios, nos presídios, debaixo das pontes, nas marquises, nos palacetes e também nos casebres da periferia, nos lares do mundo inteiro e nos lares dos nossos governantes, para que nessa noite, Senhor, ao sairmos do corpo físico, todos nós possamos ouvir as preleções amorosas e fraternas daqueles que dirigem as nossas existências no mundo, que sofrem quando nos afastamos de Ti, Senhor, que se alegram quando desejamos a melhoria e a renovação interior. Dá-nos a Tua paz, Senhor, para que a cada dia possamos caminhar contigo, porque a certeza de que tu estás conosco é certamente, Senhor, nosso maior trunfo na nossa jornada terrena. Muito obrigado, Mestre amado. Guarda-nos em tua paz, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado a todos, meus amigos. E eu convido a vocês para terem uma noite maravilhosa hoje, de harmonia, de trabalho, de aprendizado. E amanhã às 10 horas se juntar a nós, numa live que faremos com o nosso irmão Rafael Ludolf, fundador do MOVE, que vai nos falar sobre Francisco de Assis, o irmão da natureza. Muito obrigado, paz, saúde e alegria. E até o nosso próximo encontro, com a graça de Deus. E não nos esqueçamos do aprendizado que aqui hoje tivemos.